tipos de predicado. São 3 os tipos de predicado, tá? Então, agora a gente vai fechar essa aula treinando tipos de predicado, mas o pior já foi. Você já sabe achar sujeito, você já está vacinado com essa história de sujeito posposto, você já não é mais aquela pessoa perdida que não chama o feito à ordem, você já chama o feito à ordem, já olha para o verbo, pergunta pelo sujeito, organiza tudo bonitinho. Agora só falta... Você já sabe classificar o verbo quanto a transitividade, intransitivo, transitivo direto. Você já sabe que isso é contextual, que depende da frase. Você já fez das piores questões comigo. Cara, você está mais do que preparado para aprender tipos de predicado, que é muito fácil. São só 3. São 3 os tipos de predicado. Verbal, nominal e verbo nominal. E é pura lógica esse negócio aí. Eu me lembro de que eu tinha uma preguiça de estudar isso daí, porque eu falava, ai, coisa chata classificar predicado. Mas aí, como eu gosto de procurar lógica em tudo, eu achei a lógica. A lógica está nos nomes. Não precisa decorar nada. A lógica, é só entender a lógica de tipos de predicado. A lógica está nos nomes. Predicado verbal. Olha o nome dele, verbal. Então, ó, antes de eu te mostrar a teoria... 5 minutos, só que você vai aprender essa teoria mole. Em 5 minutos você aprende a teoria. Antes de eu te mostrar a teoria, entenda a lógica dos nomes. Predicado verbal, o nome já diz. Qual é a coisa mais importante do predicado verbal? O verbo. Então, olhe para mim. Predicado verbal é aquele em que a estrela que brilha é o verbo. Nesse caso, então... Já que a estrela que brilha é o verbo, só pode ser um verbo de ação, não pode ser um verbo de ligação. Então, vou repetir. A estrela do predicado verbal é o verbo. Então, o predicado verbal é aquele que ocorre com verbos de ação, verbos que não são de ligação. Porque o verbo de ligação, ele não é estrela, coitado. O verbo de ligação, ele só liga. É isso, essa é a lógica. Então, preste atenção que o que eu estou falando aqui agora é o mais importante. Mais importante. Predicado verbal, qual é a estrela que brilha? O verbo. Então, predicado verbal é aquele que tem verbo de ação, ou seja, verbo que não é de estado. Ou é verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou direto e indireto. Já o predicado nominal, pense comigo, nominal. Lógica. Qual é o nome? Nominal. Qual é a estrela do predicado nominal? É o nome, ou seja, é o predicativo. No predicado nominal, é fácil identificar um predicado nominal. É aquele que vem com verbo de ligação e predicativo. Por quê? Porque o predicado nominal, qual é a estrela que brilha no predicado nominal? O nome, o predicativo. Tá. E o predicado verbo nominal? Verbo nominal é aquele que tem 2 estrelas que brilham. 2 estrelas a brilhar. O verbo e o nome. Então, o predicado verbo nominal é aquele que tem um verbo de ação, ou seja, verbo que não indica estado, intransitivo, transitivo, direto, transitivo, indireto, blá, 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 mais predicativo. Porque o verbo nominal, ele tem 2 estrelas. Entendeu? Essa é a lógica. Predicado verbal, qual é a estrela? Adriana, que papo é esse de estrela? Estrela é um núcleo, o núcleo da informação. Que eu tô aqui chamando de estrela só para ficar fofo, tá? Então, ó, no predicado verbal, qual é a estrela? O verbo. Por isso que predicado verbal é sempre com verbo de ação. Transitivo, intransitivo, blá, blá. Predicado nominal, qual é a estrela? O núcleo. O nome. É o predicativo. Então, o predicado nominal é aquele que vem com verbo de ligação. E o verbo nominal? São 2 estrelas a brilhar, 2 núcleos. O verbo, que é um verbo de ação, e um predicativo. Então, no predicado verbo nominal, você tem 2 núcleos. O verbo de ação e um predicativo, que aí você vai ver, pode ser do sujeito ou do objeto. Nesta aula, eu não vou entrar nas minúcias de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Isso é papo para a próxima aula. Por enquanto, são só noções. Então, vamos embora lá. Predicado. Predicado verbal. Bom, primeiro, lembra o que é predicado, né? Predicado é o que se declara acerca do sujeito. Ou seja, predicado é tudo menos o sujeito. Lembra que a gente colocou isso lá na
Quando a gente estudou isso lá no início da aula passada, a gente falou sobre isso, né? Predicado é tudo menos o sujeito, tá bom? Divide-se em verbal, nominal e verbo nominal. Verbal, a estrela que brilha é o verbo. E é um verbo que, em geral, indica ação ou movimento. Ou seja, é um verbo que não é de ligação. Ou é um verbo intransitivo, ou é verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto. Então, veja o exemplo. Os alunos entraram em sala. Qual é o predicado? O predicado é tudo menos o sujeito, não é? Ó, o sujeito é os alunos. O predicado é tudo isso. Entraram em sala. Tudo bem? Tá, esse é o predicado. Show. O verbo. Quem entra, entra. Intransitivo. Porque em sala é circunstancial, é lugar. Tá bom. O predicado é o quê? Verbal. Ó, o funcionário chegou. Qual é o predicado? Predicado é tudo menos o sujeito. Ó, o predicado é esse, chegou. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Tudo bem? Show. O predicado é o quê? Verbal. Predicado verbal é aquele que tem um verbo de ação, que pode ser qualquer um desses, intransitivo, transitivo direto, só não pode ser de ligação. Tudo bem? Porque quando for de ligação, o predicado é nominal. Predicado nominal é aquele cujo núcleo, a estrela que brilha, é um nome. Como assim nome, Dri? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tá? O verbo indica estado. Que papo é esse, Adri? Verbo indica estado. Você já conhece isso, é o verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que indica estado, tá bom? Então, no predicado nominal, você vai ter essa estrutura de verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, veja os exemplos. Eles estavam eufóricos. Bom, primeiro vamos achar o predicado. Predicado é tudo menos o sujeito. Tirando aí o sujeito, ó, estavam eufóricos, é o predicado. Pronto. O verbo, né, de estado é verbo de ligação. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Qual é o núcleo do predicado nominal? Predicativo do sujeito, que é a estrela que brilha. Tá bom? Depois, o funcionário estava contente. De novo, mesma história. O predicado é tudo menos o sujeito. Estava contente. Tá bom? Esse aqui é verbo de ligação e contente é o predicativo do sujeito. Tranquilo, foi. Show. Tá? Então, predicado nominal. Ó, predicado verbal, o verbo é de ação. Predicado nominal, o verbo é de ligação. E o verbo nominal, ele une as duas coisas. Ele tem um verbo de ação e um predicativo. Então, o nome já diz, verbo nominal. Ele tem dois núcleos. Dois, porque são duas estrelas a brilhar. O nome, que é o predicativo. Esse predicativo, ele pode ser, você vai aprender comigo na próxima aula, ele pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tá bom? Predicativo do sujeito ou do objeto. E um verbo. E um verbo que indica ação, movimento. Tudo bem? Que é um... Adriana, como assim verbo que indica ação, movimento, hein? Tô tendo recaída, não sei o que é isso, verbo que indica ação, movimento. Verbo que indica ação, movimento é o verbo que não é de um verbo intransitivo e eu tenho eufóricos que é predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, que é a união de um verbo de ação mais um predicativo. Entendeu? Quais são os núcleos? São os dois núcleos, por isso o nome dele é verbo nominal. O núcleo dele é o verbo e o nome. Ele tem dois núcleos. O funcionário chegou contente, a história é a mesma. Ó. Sujeito, funcionário. Chegou contente, é o predicado. Predicado é tudo menos o sujeito. Eu tenho um verbo de ação, quem chega, chega, mais um predicativo do sujeito contente. Adriana, tô tendo recaída, minha filha, tô tendo recaída. Por que contente não é modo? Por que contente não é modo? Chegou como contente? Me deu vontade de dizer que contente é modo, adjunto adverbial de modo. Chegou como? Chegou desse modo. Que gostoso falar isso, Adriana, tô tendo recaída. Chegou como?
Tô achando que é modo. Por que não é modo? Porque pode variar. Não. Então, se você tiver esse prazer momentâneo da recaída, ó que gostoso. Recaída, às vezes, é legal, faz bem, a gente, né, dá. Às vezes tem recaída e precisa da recaída. Mas livre-se disso. Não é chegou como, isso é recaída. Chegou como é recaída. Porque você acha que tudo é modo nessa vida. Tudo é modo. Chegou como desse modo. Isso é recaída. Palhaçada. Para com isso. Por que não é modo? Porque não é advérbio. Por que não é advérbio? Porque pode variar. Eu posso dizer os funcionários contentes. Essa ficha tem que cair. Senão você vai errar toda a análise sintática dessa frase. Ó, contente é adjetivo porque pode variar. É adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Entendeu? E o que muda na tua vida saber que isso aí é predicativo do sujeito e não adjunto adverbial de modo? Putz, muda tudo, porque aí o predicado é verbo nominal. Porque você tem um verbo de ação, quem chega, chega, verbo intransitivo, mais um predicativo e não um modo, não é adjunto adverbial de modo, tá bom? Então, foi. Vambora treinar um pouquinho. Coloquei aí pra você 10 frases de fixação e aí depois a gente fecha com questões de concursos. Bora lá. Separe o sujeito. Ó, que gostoso separar o sujeito do predicado. Ó, que exercício gostoso. Aproveite. Porque depois é só pancadão. Separe o sujeito e classifique o predicado. Então, vamos embora lá. Começo pelo verbo. Quem é que cantava? Os jovens sujeito. E o que vem depois é predicado. Tudo bem? Tá. Então, cantavam uma bela canção, predicado. Esse é o predicado, cantavam uma bela canção. O verbo é de ação? É, quem canta, canta alguma coisa. Então, o predicado é verbal. Tá bom? Vem comigo. Ó, 2. Os jovens pareciam felizes. Então, vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. Qual é o sujeito? Os jovens. Os jovens, sujeito. Pareciam, ó, o verbo indica estado, ó. Então, isso aqui é o predicado, pareciam felizes. O verbo indica estado, é o estado aparente, é verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo que indica estado e um predicativo do sujeito, isso é predicado nominal. Tudo bem? Predicado nominal. Foi. Questão 3. Os jovens cantavam uma bela canção felizes. Vamos lá. Ó, sujeito, os jovens. Então, o que resta é o predicado. O que sobra é o predicado. Quem canta, canta alguma coisa. O verbo é transitivo direto. E eu tenho também um predicativo, felizes. Adriana, o que é predicativo mesmo? Predicativo. Você vai estudar de novo comigo na próxima aula isso. O predicativo, ele é um estado... Ele é uma qualidade, normalmente ele é indicado pelo adjetivo, mas ele também pode ser um substantivo, você vai ver depois. Vem no predicado e se refere ao sujeito. Ó, felizes, nesse caso, vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Então, eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado, verbo nominal. Próxima. Achei o competente. Bom, então, ó, predicado é tudo menos o sujeito. Como o sujeito está elíptico, eu... Então, o predicado é toda a frase. Como o sujeito está oculto, quando o sujeito não aparece, o predicado é a frase toda. Concorda? Porque ele não está aí, o sujeito. Então, o predicado é a frase toda. Beleza. O verbo é de ação ou é de estado? O verbo é de ação. Quem acha, acha alguma coisa. Beleza, então eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um predicativo, que é o predicativo do objeto. Tudo bem? Então, eu posso ter aí, ó, eu tenho 2 estrelas a brilhar, tudo bem? Eu tenho 2 estrelas. Eu achei, que é o verbo transitivo direto, e esse competente, que é o predicativo do objeto. Cuidado, não existe só o predicativo do sujeito. Existe também o predicativo do objeto. Esse aí é predicativo do objeto. Então,
temos aí um predicado verbo nominal. Adriana, o que é predicativo do objeto? Você vai estudar comigo na próxima aula, confie em mim, fique tranquilo, você vai aprender isso com calma. Mas esse competente aí, ele é predicativo do objeto porque ele está indicando o estado para o objeto. Depois eu vou te dar umas dicas aí de predicativo do objeto. Mas a princípio eu só quero isso aí que você anote, tá bom? Competente se refere ao objeto, qualificando o objeto. Predicativo do objeto. Predicado, verbo nominal. Tranquilo? Questão 5. Perdão, frase 5. O desenvolvimento depende da produtividade. Bom, predicado é tudo menos o sujeito. Então, predicado é depende da produtividade. Tá, o verbo. Verbo é de ação ou é de estado? Adriana, por que você fica perguntando isso toda hora, se ele é de ação ou é de estado? Porque quando ele é de estado, ele é de ligação, aí o predicado é nominal. Se o verbo for de ligação, ele é nominal, aí acabou a questão. Nesse caso aí, não, ele é de ação. Quem depende, depende de. O verbo é transitivo e indireto. Predicado, verbal. 6. O desenvolvimento é um processo complexo. Predicado é tudo menos o sujeito. Predicado é tudo isso. É um processo complexo. É um processo complexo. Ó, o verbo ser, eu sou feliz. Com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo é de ligação. Aí, acabou, tá mole, predicado nominal. Tudo bem? Os pares dançavam alegres pelo salão. Os pares dançavam alegres, ó, o predicado é dançavam alegres pelo salão. Dançavam alegres pelo salão é tudo, menos o sujeito, é o predicado, tá bom? Show. O verbo é de ação ou é de estado? É de ação. Tá bom. É o que, Adriana, ele? Intransitivo, quem dança, dança. Tá bom? Tá. Porque pelo salão é lugar, então o verbo não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Show. E alegres? Alegres não é o estado que vem no predicado e se refere ao sujeito na função de predicativo do sujeito? Sim. Então eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo. Então eu tenho 2 estrelas. Eu tenho um predicado, verbo nominal, 2 estrelas a brilhar. 8. Nós obedecemos satisfeitos às ordens. Predicado é tudo menos o sujeito. Ó, tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Beleza. Quem obedece, obedece-á. O verbo é transitivo indireto. É um verbo de ação. Tenho também um predicativo. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal. Porque eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo. Tá bom? Verbo de ação e predicativo. Adriana, satisfeitos não seria modo? Tipo, nós obedecemos desse modo? Não, porque não é advérbio. Até porque se variou, advérbio não pode ser, porque advérbio é invariável. Entendeu? Não esqueça isso. Se é um adjetivo que vem no predicado e se refere a sujeito, ele é predicativo do sujeito. Show? Foi? Ó. 9. A conversa continuou depois do jantar. Bora. Predicado é tudo menos o sujeito. É tudo menos o sujeito. Tudo bem? Tá. Então, tirando o sujeito, tudo que resta é o predicado. Continuou depois do jantar. Show. Continuar é verbo de ação ou é verbo de estado? É verbo de ligação ou é de ação? Verbo de ligação, ele está na lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Mas, quando eu olho para essa frase aí, lembre que a gente classifica o verbo olhando para o que vem depois dele. O que vem depois não é predicativo. Não é predicativo. O que vem depois é circunstancial, é tempo. Então, se o que vem depois é tempo, é adjunto adverbial, é circunstancial, é acessório. Se é acessório, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Quem continua, continua. E o predicado é verbal. Tá bom? Qual é o núcleo? Continuou, que é o verbo de ação, tá? E na frase 10, ó, frase 10, última, aproveite, saideira, ó. Frase 10, qual é o predicado? Predicado é toda a frase. Porque o sujeito está oculto, elíptico, nós. Então, veja, o predicado é
tudo menos o sujeito. Se o sujeito não aparece, então o predicado é toda a frase. Show. Beleza, então este é o predicado, a frase toda. Tá, agora eu vou pro verbo. É de ação ou é de estado? É de ação. Então, o predicado é verbal. Qual é a transitividade desse verbo aí? Qual é a transitividade do dispusemos, hein? Ó, o outro lá, vou mudar de caneta para ser o outro lá. O outro lá, ó, ele vai fazer assim, ó. Quem dispõe, dispõe alguma coisa em alguma coisa, direto e indireto. Você não. Você não faz isso, não. Olha o que você vai fazer agora para classificar a transitividade. Ó, quem dispõe, dispõe alguma coisa. O verbo é transitivo direto, porque no tabuleiro é circunstancial. Sentiu o cheiro da circunstância? Essa preposição indica circunstância de lugar, adjunta adverbial de lugar. Esse verbo é transitivo direto. E o predicado é verbal. Tudo bem?